Eu tenho um pijama de Natal do Shrek, o negócio que ele tá fedendo a comida. E seria perfeito pra gravar o vídeo. Mas tudo bem, eu estou usando o meu outro pijama do Shrek. Que ele é quentinho e é perfeito pra passar o inverno, né? Olha que bonitinho. E não, ironicamente eu não vou falar nada do Shrek. Aliás, existe uma curta-metragem natalina do Shrek. E eu podia ter falado disso, mas não. Vou falar sobre outro filme natalino. Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque eu desejo pra você um Feliz Natal. E se eu conseguir postar a tempo, vai sair esse vídeo dia 25. Eu estou gravando dia 25. Para presentear você que está me assistindo nesse dia tão fatídico, eu vim falar sobre um filme natalino. Só que, ironicamente, não é um filme natalino que eu goste. É um filme natalino que eu odiei. Então, eu tenho uma colega de turma que ela chegou assim pra mim e disse: Heloísa, você precisa assistir Love Actually. Eu disse: por quê? Porque eu odeio ele. E, assim, eu pensei pra mim mesma, é muito difícil eu odiar alguma coisa. Porque é muito mais fácil eu gostar das coisas. Talvez eu não ame nada, eu fique indiferente, mas odiar, não. Eu disse: tá, eu aceito o desafio. E sabe que ela tinha razão. Eu odiei Love Actually, meu pai amado. E a gente ficou conversando por muito tempo porque a gente não gostava desse filme. Eu escrevi até uma série de pontos de por que eu não gostava desse filme. Podia ter trazido esse papelzinho pra gravar o vídeo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou tentar lembrar de tudo que eu posso dizer a respeito desta obra cinematográfica do começo dos anos 2000. Primeiro, esse é um filme que não vai contar uma história, vão contar várias histórias. Então, eu não vou falar sobre a história do filme, porque são várias pequenas historinhas. Então, eu vou falar um pouco do meu parecer dessas pequenas historinhas. Mas antes de começar, eu também preciso dizer que não é um filme mal feito, ok? Com relação a aspectos técnicos, ele não é mal gravado, não é mal editado. É um filme normalzinho. O problema é que as histórias são... Enfim, vamos lá. Primeiro, precisamos lembrar que é um filme fruto da sua época. Ele é feito no começo dos anos 2000. Então, logicamente, vão ter coisas que não vão se adaptar bem ao longo do tempo. Só que tem filmes que a gente sabe que vai envelhecer bem. E eu sei que muitas pessoas assistem Love Actually e tem essa lembrança doce de ter assistido a primeira vez e ter pensado, que filme engraçadinho. Mas eu assistindo, eu não tive essa sensação, porque eu não me lembro de ter assistido esse filme. Então, eu tô vendo com a minha visão dessa época de agora. Eu acho que se eu tivesse assistido ele quando eu era mais jovem, e ter assistido agora, eu não sei se eu ia ser mais benevolente com ele. Porque é um filme cheio de... Tá, vamos começar pelas histórias, que senão não vou acabar nunca, porque são várias. É sério, tem várias histórias nesse filme. E eu vou tentar fazer o esforço máximo pra não me esquecer de nenhuma delas. Vamos começar primeiro pela história do presidente tarado. Heloísa, presidente tarado? Não. Eu tô errada. Não é que ele não seja tarado, é porque é um primeiro-ministro. E sim, é um filme inglês. E lá na Inglaterra não existe presidente, existe o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele basicamente acaba de chegar no posto dele e ele vai conhecendo os funcionários ali e ele acaba se apaixonando por uma menina, que é tipo uma secretária pra ele. Que, na lógica dos anos 2000, vem essa mulher como uma mulher gorda. Na verdade, ela só tem uma bunda, gente. Ela tem curvas. E vários momentos ressaltam o fato de que ela está gorda, mas por algum motivo o presidente ele sente atração por ela. Tem um certo momento em que ele recebe o presidente dos Estados Unidos, lá na Inglaterra. O presidente dos Estados Unidos dá em cima da secretária, ele vê e ele pensa, putz, essa mulher tá dando espaço pra esse cara. Aí ele, numa prensa internacional, vai lá, humilha, entre aspas, o presidente dos Estados Unidos. Ele remaneja a secretária para outro posto para não ter que ver ela. Só que ele não deixa de pensar nela. Depois ele se sente arrependido. E em um momento ele move os pauzinhos para poder encontrar ela. Sendo que ele tem poder para saber mais ou menos exatamente onde ela mora. Mas ele só consegue encontrar a rua onde ela mora. Ele vai passando de casa em casa, chamando de porta em porta até achar ela. Eles se encontram, vão no evento de Natal e se beijam. Tudo bem, mas vamos lembrar também que são várias histórias, então essas histórias estão intercaladas com interrupção de tempo, então não é tudo isso seguido, tá? Ok, e é isso. Ele fica com, entre aspas, a mulher gorda. Meu pai amado. Essa é só a primeira história, tá? Vamos pra segunda, que eu me lembre, que é a história de uns dublês de cenas de amor intenso. Que basicamente, pra você ter uma ideia, é uma das histórias mais fofinhas do filme. Pra você pensar, a gente começa vendo essa mulher e esse homem que estão gravando cenas assim, assim, como se fosse algo corriqueiro,
né? Como se eles estivessem nus aí, fazendo coisas em posições um pouco sugestivas, mas só que eles vão conversando como se fosse a coisa mais normal do mundo, aí conversando, e aí? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar golfe, não sei o que, não sei quanto. Aí cada cena eles vão conversando como se fosse uma coisa normal. E a graça dessa historinha é que, apesar deles estarem fazendo essas cenas um pouco mais calientes, para eles não significa como se fosse algo sexual de verdade, entende? Tanto que eles ficam meio tímidos quando finalmente eles vão ter um encontro juntos. Enfim, é uma historinha bonitinha, fofinha. Mas não tem nada de interessante, entendeu? Agora vamos para outras histórias. Gente, é porque são muitas, eu tô tentando lembrar de todas. Vou ter que buscar aqui. Ok, tem um escritor que ele não escreve muito bem, mas ele tem uma namorada. Bom, eu acho que ele não escreve muito bem, nem me lembro. Eu assisti esse filme no modo automático. Mas ele tem uma namorada e ele descobre que essa namorada parece que ele trai ele. E então, ele decide se espairecer um pouco, né? Quando você tem dinheiro e tempo livre, você vai pra um lugar e vai fazer coisas em um lugar isolado e tem uma mulher ali pra ajudar ele com as tarefas da casa, que é limpar e tudo isso. Só que essa mulher, ela é portuguesa e ele é inglês e eles não conseguem se comunicar. Só que por algum motivo eles se entendem. Como eu sei falar português, eu entendo um pouco de inglês, dava pra entender nas cenas de que ela tá falando a mesma coisa que ele tava pensando, só que em português. E ele não tava entendendo, e vice-versa. Basicamente, eles têm uma conexão ali. Mas só que ele se apaixona de verdade mesmo quando ela vai... Oh, gente, é porque parece um absurdo. Ele tava escrevendo um livro, numa máquina de escrever. Eu sei que era o começo dos anos 2000, mas já tinha computador, gente. Pelo amor de Deus. O vento leva as folhas lá da máquina de escrever, sai voando assim e cai dentro do lago. E ela pensa assim, não, vou fazer um ato heróico. Gente, as folhas já estavam destruídas. Pra quê? Pra que ela ia correr, tirar a roupa. Aí ele vê ela toda nua. Ele pensa, oh meu Deus. Gente, essa bunda portuguesa, uau, não consigo resistir. E ela mergulha no lago pra pegar essas folhas, dá pra ele. E é isso aí. Só que ele pensa assim, poxa, eu não sei o que fazer com esse sentimento. Acabou esse período de tempo, ele volta pra casa e fica pensando nessa mulher. Aí ele decide aprender português. Ele vai fazendo umas aulinhas ali, até que tem um momento que ele decide voltar pra Portugal e se declarar a ela. Não é só declarar, ele vai pedir ela em casamento. Sabe o que é pior? Ela aceita. E ela diz que sim e eles se casam. E ela já tinha aprendido um pouquinho de inglês nesse ponto do filme, porque parece, pelo visto, ela também já tinha se apaixonado por ele, enfim, essas coisas. Tá, tem outra história. Peraí, eu tenho que olhar aqui. Sabe o ator que faz o Severus Snape? Pois é, o Alan Rickman, mas a Emma Thompson. Isso, é a Emma Thompson. Eles são um casal no filme, só que é o seguinte. Esse cara, ele tem uma empresa. E nessa empresa tem uma secretária que fica dando em cima dele. No começo eu não tava percebendo, assim, muito que ele estava tendo caso. Porque, gente, a química entre ele e a secretária era nula, ok? Então eu fiquei um pouco incomodada. Até um certo ponto que eu percebi que realmente estavam tendo caso. Qual é o lance dessa história? Tem um momento do filme em que ele vai comprar um presente para a secretária. Mas assim, não se diz explicitamente que ele vai comprar o presente para a secretária. Mas eu tava pensando que eu ia comprar o presente pra mulher. Porque como eu disse antes, eu tava assistindo esse filme no modo automático. Então, é uma cena meio engraçadinha, porque tá lá o cara que faz de Mr. Bean preparando o presentinho. E ele vai enrolando. Por quê? Basicamente, ele foi comprar o presente enquanto ele tava indo com a mulher dele. Enquanto a mulher dele tava, assim, vendo outras coisas, ele disse, vou aproveitar e comprar o presentinho aqui. Só que o Mr. Bean, ele demora tanto, mas demora tanto, que a mulher dele volta antes. E essa cena é engraçadinha. Eu já tinha visto clipes dessa cena, mas eu não sabia que vinha desse filme, eu não entendi o contexto. E é uma cena realmente divertida. E ele não consegue embalar o presente a tempo, então ele não compra o presente. Só que depois a gente descobre que ele foi lá comprar o colar enquanto a mulher não estava. Por quê? Na noite de Natal, na noite em que eles tinham que entregar os presentes, a mulher dele estava buscando entre coisas nos casacos ali. E ele vê no bolso do marido dela uma caixinha. E ela vê esse colar e ela pensa, poxa, ele comprou um colar pra mim. Ela fica toda contente. Então chega o momento de entregar os presentes. E ela tava toda contente, ela tava com aquela expectativa. Só que, exatamente, gente, ela não recebe o colar. Ela recebe um CD de uma cantora. Aí ela fica meio decepcionada, a ficha dela cai.
Ela vai lá pro quarto e começa a chorar. Chorar. Mas sabe o que? Eu, se fosse ela, ficaria feliz, tá? Porque pense num colar feio. Meu pai amado, se eu fosse obrigada a usar um colar feio daquele só porque é presente, eu ficaria triste também e choraria da mesma forma. Aí aparece outra cena em que a amante tá usando o colar. Depois, no filme, ela diz pra ele o que ela encontrou o colar e ele se desculpa dizendo: ai, eu sinto muito. Oh. Gente, me deu uma raiva. Nossa, essa história me deixou raivosa, sabe? Muita raiva. Vamos à seguinte história, porque a gente não acaba aqui. Tem muita coisa pra contar ainda. A Keira Knightley, ela vai se casar. Keira. Tem uma mulher que ela vai se casar com um cara, beleza? Estão ali no casamento e tal. E ela tá meio preocupada, porque o melhor amigo do marido dela... ela não fala com ele, ela tem a sensação de que eles são muito distantes, que ele não gosta muito dela. Só que ela sabia que durante o casamento ele estava gravando as cenas ali do casamento, beleza. O que acontece? Depois ela percebe que as gravações do casamento dela não estão muito bem feitas. E ela fica um pouco chateada e ela pensa, eu sei que o melhor amigo do meu marido gravou coisas do casamento. E tava com a câmerazinha lá. Eu vou pedir pra ele, porque assim, é bom a gente ter uma recordação, né? Porque todas as gravações que eu tenho aqui estão mal feitas. Ela chega na casa do cara e ela tem aquela perspectiva de que ele não gosta dela. Só que, à medida que ela vai ver nas gravações que o cara fez o casamento, ela percebe, esse cara só me gravou a mim. Basicamente parecia a gravação de Stalker. A ficha dela caiu. Meu Deus, esse cara gosta de mim. Para pra pensar, ela tinha dito que eles apenas tinham contato. E o cara tava gravando ela como um stalker. E ela viu isso como algo bonitinho. Beleza, o que acontece? No dia da noite de Natal, sabe quando as crianças vão nesse filme americano, quando as crianças vão na casa dos outros ficar cantando música de Natal? Pois é, o que acontece? Ele chega lá, na frente da casa dela, e diz assim, olha, eu vou colocar uma musiquinha aqui de Natal, vamos fingir que você tá recebendo as crianças aqui cantando, tá bom? E ele, enquanto tá ali tocando a musiquinha, ele aparece assim com os cartazes escrevendo, você é a mulher mais linda do mundo, eu te amo, você é incrível, eu sempre te amei. Ela cai na talaricagem, ela cai. Porque assim, no momento em que ele desiste e vai embora pensando, poxa, eu tive uma ideia de jirico, vou embora daqui. Não, ela vai correndo atrás dele e dá um beijo nele. Ela cedeu. Ele, meio que ele para pra pensar, gente, o que eu tô fazendo é uma besteira, cara, é o meu melhor amigo. Aí, assim, ele dá um freio e diz, não, acho que é melhor a gente parar por aqui. Tem mais? Isso mesmo, a gente não para por aqui. Existe um pai que ele perde a mulher dele. E ele tem uma criança. O que acontece? Essa criança ela parece muito cabisbaixa. Ele fica preocupado pelo filho dele. E depois ele descobre que o filho dele não está triste por causa da morte da mãe. Ele tá triste porque tá apaixonado. Você pensa, nossa, que história fofinha, gente. Nem tanto. Porque todas as interações que o pai tem com o filho, e que eu acho um pouco bizarro, é como se ele estivesse conversando com um homem adulto. A forma em que ele conversa com o filho, ele fala sobre temas adultos com uma criança. Como se a criança pudesse assimilar. Só que o menino atua como se fosse um adulto. Ele realmente fala como se fosse um adulto. Eu achei muito bizarro. Porque, assim, na verdade, ele faz uma série de coisas pra conquistar a menina. Porque eles vão fazer uma apresentação musical. Então, ele decide que para poder participar da apresentação musical, ele vai tocar um instrumento. Aí ele aprende a tocar bateria para poder se apresentar. Para poder passar mais tempo com a menina. Aí depois ele descobre que essa menina vai voltar para os Estados Unidos. E ele vai correndo lá para o aeroporto para se despedir dela. E aí ele finalmente consegue se declarar para ela, ela dá um beijinho e você pensa, ah, que bonitinho, que legal, beleza, ok. Das histórias é uma das menos piores. Mas mesmo assim, eu achei um pouco a forma que a criança fala e que o pai fala com a criança. Eu não tô dizendo que a gente precisa falar com as crianças como se fosse, ei, menino bonitinho. Não. Mas eu acho que você falar com uma criança sobre temas muito adultos, porque realmente eram umas conversas assim meio esquisitas, não me terminou de convencer. Essa história aqui é triste. Essa história aqui é muito triste. Essa é a que eu fiquei um pouquinho meio mexida. Você lembra do Alan Rickman? O que estava trabalhando lá naquela empresa, que tinha um affair com uma secretária? Pois então, nessa mesma empresa, tem uma mulher que trabalha ali.
E todo mundo sabe que ela gosta de um cara. Tanto que o chefe dela chega pra ela, o Alan Rickman, e fala assim, cara, tá na cara que tu quer dar pra ele. Eu falo mais ou menos desse jeito, gente. Não é o jeito que eu tô falando. Ele fala mais ou menos nesse tom. Vai pra cima, menina. E aí já diz assim, a gente tá cansado, a gente já percebeu que vocês têm alguma coisa aí. Vamos, vai, parte pra cima. E assim, ela fica nesse impasse de tentar dar um passo adiante e não. E finalmente, quando ela decide ir pra cima e dizer, olha, bora. Bora. Sabe o que acontece? Pois é, ela tá lá com o Rodrigo Santoro. Sei porque esse cara que ela tem um interesse romântico é o Rodrigo Santoro no filme. Ele está ali num rala enrola, a ponto de fazer um amor gostoso. E do nada o telefone dela toca. Sabe por quê? Porque ela tem um irmão. E esse irmão, ele precisa de atenção e cuidados especiais. Eles passaram por um trauma e tal. Nisso, ela deixa de começar o rala enrola pra responder a ligação. Ela fala com ele, tá, tudo bem, desliga. Aí eles voltam ali a começar um negócio. Só que o irmão dela liga outra vez. E o irmão dela pergunta, você tá ocupada? Ela diz não. E no lugar de continuar ali com o gostoso, o Rodrigo Santoro, ela vai lá e acude em ajuda ao irmão. Essa história, ela me deixa um pouco decepcionada, sabe por quê? Quando você tem um interesse amoroso por uma pessoa, quando você tem um certo cuidado por essa pessoa, eu sei que eles eram companheiros de trabalho, mas minimamente você precisa entender que você, como pessoa individual, você tem certas responsabilidades fora de um relacionamento. Se a pessoa ela gosta de você de verdade, ela vai entender que essas responsabilidades são prioridades na sua vida. Se ele fosse compreensível, ele entenderia que o irmão dela precisa dela mais do que ele precisa dela naquele momento do rala enrola. Então eu diria, olha, melhor em outro momento. Mas ele põe uma cara de decepção quando ele percebe que a mulher vai deixar ele pelo irmão, que assim, eu fiquei muito triste, não gostei. Mas é do tipo de história que eu gostaria de ter visto desenvolvida num filme. E não num filme que tem um montão de historinhas aleatórias. E eu acho que a última história, se eu já não tiver me esquecido de nenhuma, porque eu tive que usar uma colinha aqui do computador, porque senão eu não ia conseguir lembrar de tudo, é a história do cara. Sabe o casamento da mulher com um homem lá que teve o talaricagem e tal? Tinha um cara que tava trabalhando ali que ele tentou flertar com uma mulher. Só que não deu certo. Porque esse cara não tem tacto, ele não sabe conversar e, além do mais, ele é feio. E não é isso que eu tô dizendo. É um outro personagem do filme que tá dizendo isso, tá? Antes que você venha dizer, não, Heloísa, você está sendo feiofóbica. Não. Só que, nisso, ele percebe, gente, o problema não sou eu que sou chato, não sei conversar, além do mais, sou pouco agraciado fisicamente. Não. O problema é que eu estou no país errado. Ele pensou, assim, na cabeça dele, fazia muito sentido que ele não conseguia flertar porque as mulheres na Inglaterra têm um jeito diferente. Mas nos Estados Unidos ele ia ter sucesso, porque na cabeça dele as mulheres estadunidenses, elas têm uma queda não, elas têm um abismo por homens ingleses por causa do sotaque. Aí ele decide assim do nada, vou para os Estados Unidos. E o amigo diz pra ele, cara, tu tá doido, isso não tem sentido. Mas ele vai de todas as formas. Então, ele chega lá nos Estados Unidos, literalmente, gente, ele chega nos Estados Unidos, num bar aleatório, começa a conversar com umas mulheres, ele não faz um trio, ele faz um quarteto, só por causa do charme britânico dele, gente, meu pai amado. A questão é que ele volta pra Inglaterra e diz, cara, eu tinha razão, olha quem eu trouxe aqui. Ele trouxe uma mulher como se fosse um objeto, ali, dizendo, olha o que eu consegui. E não só isso, ele trouxe uma a mais pro amigo dele. É tanta história, tanta coisa que eu esqueci de contar sobre. Gente, não, é sério, é muita história. E essa é uma das histórias que eu acho mais fofinhas de todas, que é do cantor, que teve sua época de rebeldia, era daquele típico cantor de rock que teve a juventude muito doida, usava drogas e fazia um montão de coisa louca. Que a história de amor dele é o fato dele perceber que o amor da vida dele é o manager dele, porque é a única pessoa que aguenta esse cara. E a história dele no filme é que ele está fazendo regravações de músicas que já existem, mas só que em versão de Natal, e são todas horríveis, e ele sabe. Só que ele vai promocionando essa música, e pelo jeito autêntico dele de ser, dá certo. E ele acaba sendo o cara que mais vende CDs nessa época, porque
por causa da promoção dele, enfim. Mas eu achei fofinho. Não vou negar não, é uma história legalzinha. É uma das poucas que não me deram raiva. Sabia que eu esqueci de alguma coisa, mas aqui estamos. E se eu não tô errada, aqui termina o filme. Mas assim, não termina o filme. Existe um fio que amarra todas essas histórias. Primeiro, existe uma narração que dá o começo do filme, que eles estão no aeroporto e tem um discursinho que eu acho meio fraco também. E diz o título do filme, que é Love Actually, nananana. O amor, na verdade, não sei quem, não sei quanto, não sei quem, não sei quanto. Eu entendo que o filme, ele é pra falar sobre histórias de amor, mas não convencional, não aquelas histórias de amor bonitinha, cheias de esperanças. São histórias de amor um pouco engraçadinhas. Talvez eu não tenha entendido o humor britânico. Eu vou dar essa colher de chá pra quem gosta do filme. Mas, com humor britânico ou não, o filme não é bom. Ah, é uma sátira, não importa. Eu achei chato. Eu fui assistir. Teve um momento que eu já não tava aguentando mais. Era história demais. Ok? Muitas dessas histórias não são interessantes. Existem vários momentos que você fica se perguntando quem escreveu esse roteiro. Existem algumas brincadeirinhas, alguns diálogos engraçadinhos. Isso é verdade. Existem certos momentos no filme que são legais. As atuações são muito boas porque o elenco é bom. E pronto. Não tem muito mais de positivo que eu possa aportar sobre esse filme. Uma das coisas que eu mais odeio em filmes, que quando acontece, me tiram do sério, são boas histórias mal aproveitadas. Então aqui teremos algumas mini histórias que podiam ser melhor desenvolvidas num filme mais longo, num filme individual ou com menos histórias, mas que estão jogadas ali no meio de um montão de histórias desinteressantes. E eu não gosto disso. Por exemplo, do pai que perde a mulher e o menino, na verdade, está apaixonado por outra garota e não sabe como se declarar. Ou a história da mulher que tem que ela tenta ter algo com o companheiro de trabalho dela, mas como tem um irmão que precisa de atenção. Essas são histórias que me chamaram a atenção. Também a história que eu achei engraçadinha é dos atores pornô, né? Mas além disso, todas as histórias eu achei... sem graça. Não sei, e a história é demais, gente. Pra quê? Você não precisa de tudo isso. Eu acho que muitas pessoas aceitaram fazer esse filme pra poder pagar o aluguel. O que eu acho engraçado é que eu fui assistir algumas entrevistas sobre os atores e atrizes desse filme, e muitos deles diziam, não, é um filme não sei o que, não sei quanto, e eles diziam coisas muito positivas. Eu entendo que você pode ter uma memória afetiva boa sobre trabalhos que você fez, mas não vamos negar, eu aposto que todos eles diriam hoje em dia que todos os personagens desse filme precisam de uma terapia. Eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho preguiça de filme de Natal. Não digo que eu não gosto, ok? Não é verdade. Eu gosto de filme de Natal. Mas eu tenho preguiça de assistir. Quando tem a temática de Natal, eu já sei mais ou menos por onde vão os tiros. Eu sei que vai ser um filme ameno, vai ser um filme engraçadinho, que normalmente tem um final meio positivo, ou que tem a intenção de fazer você levantar os ânimos. E não jogar você pra baixo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Só que Love Actually, ele não me jogou pra baixo, ele me jogou pro subsolo. Porque é um filme muito ruim. Não porque seja um filme negativo, mas é um filme chato. E tudo isso, todo o filme finaliza no aeroporto com outro discurso peba. Chato. Não gostei. Não gostei. Eu assisti porque eu queria compartilhar o ódio pelo filme junto com a minha colega de turma. E, bom, não existe nada mais que una as pessoas além do ódio. E é isso. Dá pra notar, assim, de longe que esse filme foi dirigido por um cara. Eu não tô dizendo que esse homem seja um mau diretor. Na verdade, eu tava buscando e eu vi que ele fez filmes muito interessantes, muito bacanas. Só que, meu pai amado, dá pra, assim, ver de longe, que é um filme feito por um homem. E que é um filme dos anos 2000. Enfim, essas são as minhas considerações. Eu podia falar sobre aspectos técnicos, coisas mais específicas, mas é muita coisa pra contar. E eu acho que o pior do filme é o argumento. E eu já falei sobre o argumento. Heloísa, você acaba de dar spoiler. Eu não me importo. Eu não me importo. Você não tá perdendo nada. Você pode comprovar por sua própria conta e assistir e ver como o filme é ruim. Talvez você goste. Aí eu vou questionar sua sanidade mental, mas tudo bem. Enfim, seria isso. Um beijo pra você. Espero que você tenha um ótimo dia de Natal. E tchau.